Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar que eu fui demitida. Hoje é exatamente dia 27, 25, né, de julho, e eu fui demitida do meu trabalho. E eu tô falando assim, com uma calma e um sorriso no rosto, porque era algo que eu queria há muito tempo, mas que meio que eu não estava preparada, vamos dizer assim. Não havia um preparo e eu achei que esse dia não chegaria tão cedo. Apesar da gente almejar muito uma coisa, eu não digo que almejar, ninguém almeja uma demissão, né? Tô exagerando, mas acho que desejar, porque fazia um tempo que eu não me sentia bem, inclusive o último vídeo que eu postei aqui no canal era falando sobre isso, meio que falando sobre autossabotagem, um vídeo assim meio sem filtro, eu falando o que eu tava sentindo naquele momento, e tudo tinha muito a ver no vídeo sobre trabalho, né? Sobre eu não confiar mais no meu potencial, não confiar no meu trabalho, não confiar no meu processo, não acreditar mais tanto em mim. Então, faz um bom tempo que eu tenho essa autossabotagem muito forte, muito grande. Desde sempre, acho que isso acontece com todo mundo. Todo mundo meio que se sabota um pouco, né? Durante a vida. E eu também faço parte disso, também me sabotava um pouco, mas eu sabia equilibrar muito bem essa autossabotagem e saber enfrentar as coisas. Eu desacreditava de mim, mas tinha uma voz na minha cabeça, uma força que falava, não, vai e faz, vai e faz, vai e faz, vai e faz. E foi assim que eu fui conquistando muitas coisas, né? Conseguindo chegar aonde eu queria. Só porque desde que eu entrei nessa empresa, que pra mim, eu entrei em 2022, era uma realização muito grande, assim, uma coisa que eu pensei que eu nunca ia alcançar e aconteceu de uma forma muito inusitada. Eu trabalhava home office, né? Eu sou do Piauí, trabalhava para um escritório de São Paulo e aconteceu de uma forma que eu não esperava. Quando eu encontrei esse trabalho, eu não estava procurando pelo trabalho, eu já trabalhava no escritório aqui na minha cidade, estava contente. Não diria contente, eu acho que a questão do CLT é uma coisa que me agrada, porque eu não vou mentir, eu gosto muito da estabilidade que o CLT traz. Eu não sei se é da estabilidade, eu acho que eu gosto muito de saber que próximo mês eu vou ter aquele valor na conta. É certeza que eu vou ter aquilo na conta, né? Dá aquele alívio no coração. Quando você não tem um trabalho fixo, você não sabe quanto você vai ter próximo mês na conta. Talvez você tenha muito mais, um dinheiro muito bom, mas talvez você não tenha tanto dinheiro. E acredito que muita gente se identifique com isso. Não quer ser CLT, não gosta do jeito arcaico do CLT, mas também gosta de ter aquela certeza do que vai ter na carteira no outro mês. E assim sou eu. Eu sinto que, apesar de gostar de ter essa rotina que o CLT traz, assim, entre muitas aspas. Eu acho que eu não gosto da rotina, eu gosto de saber o que é que eu vou fazer. É muito importante para mim saber o que é que eu vou fazer. E às vezes não saber o que é que eu vou fazer amanhã, né, na questão de trabalho, me deixa angustiada. Mas isso é algo que eu tenho que melhorar. E eu vim trazer esse vídeo falando aqui sobre minha demissão, porque eu quero deixar registrado, né, quando eu fui demitida, e minha honesta reação. Eu confesso que na hora eu fiquei me tremendo, porque é uma situação que a gente fica assim, meu Deus, né, e agora? Mas ao mesmo tempo eu falei, tá ótimo. E falei assim, tá ótimo. Realmente essa foi a minha reação. Sorri, tá ótimo, tá bom. Porque eu já esperava, eu já queria. Era algo que eu estava pedindo muito a Deus. A gente fazia faz tempo que eu não estava feliz, não estava contente, não estava me sentindo realizada. Porém, eu nunca pedi a Deus, falei assim, Senhor, por favor, me tira desse trabalho. Eu nunca tinha pedido. E faz mais ou menos um mês, eu acho, um pouco menos de um mês, que eu comecei a pedir. E, e eu pedia com um certo medo, né? Eu pedia, Senhor, se for da tua vontade, me tira desse trabalho, né? Porque não tá dando. Tava me trazendo muita ansiedade. Isso é um papo para outra coisa, eu não sei também se eu quero falar nisso, mas eu tava sofrendo muito e tava me desgastando muito. Eu deixei de me reconhecer. Ano passado, em 2023, no começo do ano passado, em 2023 inteiro, foi um dos anos muito, muito pesado para mim e abalou muito minha confiança.
eu já tenho uma confiança assim, bamba, mas foi demais. Eu caí dessa corda, eu ficava bamba na confiança ali, mas caí da corda e comecei a desacreditar muito de mim. Isso foi muito prejudicial para mim, pro meu desenvolvimento, pra minha cabeça, sabe? E aí esse ano, assim, esse tá com mais ou menos um pouco mais de um mês também, que eu me mudei, conquistei aqui a casa, vou fazer um tour pela minha casa própria. E graças a Deus eu conquistei essa casa. E como foi pela minha casa, minha vida, eu devo à empresa, porque para quem é CLT o processo é muito mais fácil, né? Então eu agradeço muito por eu ter conseguido através do CLT e eu não estava nos meus planos com meu marido fazer essa casa logo, mas eu virei para ele e falei assim, vamos fazer essa casa em dezembro. Eu falei, a gente vai, a gente não tinha nada planejado, a gente vai fazer essa casa, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui. Próximo mês eu não sei se vou estar mais nesse trabalho. E que bom que eu fiz isso, que bom que eu tomei essa coragem, eu e meu marido, a gente tomou essa coragem. Porque realmente, olha, eu fui demitida. E se eu não tivesse tido a coragem de falar pro meu marido, vamos enfrentar a casa, eu não sei quando a gente ia conseguir construir essa casa. E aí, justamente também pela conquista da casa, eu fiquei aperreada quando a moça falou que eu fui demitida, né? Porque eu falei assim, meu Deus, tem essa casa pra pagar. Mas eu vou conseguir pagar. Então, da mesma forma do outro vídeo que eu falei, que a gente não sabe, pra vocês verem, eu gravei um vídeo essa semana falando que a gente não sabe o dia de amanhã, que vários fatores podem te tirar de onde você está, sendo por bem ou por mal. Então, dessa vez eu fui tirada de onde eu estava. Eu não digo que foi num lugar confortável, porque não era confortável, mas eu fui tirada de onde eu estava de uma forma que eu não esperava. Eu esperava que eu ia sair, eu sabia que eu ia sair, eu planejava, se eles não fossem me demitir logo esse ano, eu iria sair próximo ano, em março, no máximo, em março, em abril. E aconteceu. E eu, por mais que eu esteja feliz, como eu disse, a gente fica assustado. A gente fica assustado porque também parece dá um certo, não sei, uma impotência. Uma certa impotência, pensando, caraca, que estranho, né? Eu nunca tinha sido demitida, eu sempre pedi demissão, sempre saí, sempre pedi pra sair, e também pra mim era algo muito difícil pedir pra sair. Eu lembro do outro escritório que eu estava, quando eu pedi demissão, o meu chefe ficou assim assustado, tipo, o que foi que aconteceu, sabe? Por que você tá querendo sair? Eu nunca esqueço. E foi muito difícil, eu adiei por 2 semanas pra ir pra esse outro trabalho, que era o que eu estava. E tudo na questão de mudança é muito difícil, seja uma mudança planejada, uma mudança que você não esperava. Tudo vai ser difícil, né? Então, por mais que assuste, no momento eu fiquei assustada, agora eu tava ali deitada, assustada, me assustada. Eu falei, quer saber, tem coisa muito pior, muito pior que poderia acontecer. E isso não é nada, eu sou tão jovem, eu sou capaz de tanta coisa, eu e meu marido. Vou receber meus direitos, isso é maravilhoso, também tô muito feliz. E eu não vou ter que trabalhar segunda. Sabe o alívio de você pensar, caraca, eu não vou ter que trabalhar segunda. Gente, é muito, muito aliviador. Pra vocês verem o nível que tava pra mim, né? Eu ia entrar de férias, eu tava programada minhas férias na empresa agora, pra mim ficar 5 dias de férias. E eu já tava triste, porque eu teria que voltar depois da próxima semana, eu teria que voltar, eu já tava triste. De verdade. E aí, só de saber que agora eu vou ter umas férias, pelo menos de 5 meses do meu seguro-desemprego, né? Lógico que eu vou procurar outras coisas pra me fazer, mas me dá um alívio. Meu marido perguntou assim: você parou de sentir o peso nos ombros? Eu falei, sim, mas ainda tô sem acreditar, ainda tô meio assim, em êxtase, em choque. Mas tô feliz. Eu quero deixar registrado que eu tô feliz. Quero deixar registrado que eu tô feliz e que eu não esperava, mas que tudo na minha vida, as coisas que acontecem quando eu não espero, quando acontece assim, do nada, são as melhores coisas. E eu já tava sentindo que eu tinha que me mover, eu tinha que procurar alguma coisa pra sair, não ficar mais me lamentando. Eu tava me lamentando muito, sofrendo muito, chorando, me sentindo inferior, sabe? E não precisa, inclusive, os 2 últimos vídeos que eu fiz aqui no canal
tinha alguma coisa envolvendo com o trabalho, né? Alguma coisa paia, alguma coisa meio triste. E isso não é bom, não é bom para a saúde mental de ninguém. Eu quero deixar aqui no vídeo, se você tiver assistido até aqui, que se você estiver num lugar ruim e você tem a chance agora de sair, saia. Antes que seja tarde demais. O que é que eu quero dizer que seja tarde demais? Eu tive a oportunidade de eu sair por conta própria em 2023, mas eu não quis. Eu queria continuar. E eu confesso que foi um preço caro que eu paguei, mas que valeu o meu aprendizado. E hoje, se eu puder passar um conselho para alguém, é isso. Se você puder sair, saia. Vai dar certo, você vai conseguir se virar, a gente sempre consegue se virar, sempre dá um jeito na vida, por mais que seja complicado, difícil. Eu coloquei na minha cabeça que eu não vou passar fome, eu tenho certeza, eu não vou passar fome. E vou ter um teto, porque agora eu tenho uma casa própria, então, por mais que eu tenha que pagar essa casa própria, não é um aluguel, eu não vou ser expulsa daqui se eu não pagar agora. Eu sempre posso dar um jeito. E se você tá de aluguel também, você acha que não posso sair porque eu tenho aluguel, você também vai dar um jeito, você sabe. Você sabe que você é capaz, por isso que você quer sair, né? Não sofra, não se mate, assim. Não vou dizer que eu tava me matando, mas o meu psicológico tava muito abalado, eu deveria ter escutado. E não escutei. E hoje me arrependo de não ter escutado em 2023. Olha aí, foram 2 anos até chegar finalmente eu ser demitida. Então posterguei demais, eu posterguei demais. Hoje eu tô com a saúde mental. Hoje, quando eu digo hoje, é hoje, né? Ontem, semana passada, eu já não estava tão bem. E tava nesse intercalado de sentimentos. Fica bem, fica mal, fica bem, fica mal. Isso não é bom pra ninguém, né? Eu sempre pensava, tô no auge da minha juventude. Sei lá, tenho 25 anos, vou fazer 26 agora em agosto. E não é normal eu ficar chorando ou triste, ou me sentindo incapaz, achando que eu não vou sair do lugar por causa de um local que eu não me sinto bem. Isso não é normal, né? E a minha mãe falava que não era normal, meu marido também ficava muito angustiado com a situação, mas chegou ao fim. E eu falo isso com muito sorriso no rosto, que chegou ao fim. Chegou ao fim, eu consegui, foram 4 anos, de 2022 até agora, foram ali quase 4 anos. E eu consegui, eu tive aprendizado, sejam eles bons, sejam eles ruins, mas tive aprendizado. A gente não sai de nenhum lugar sem nada, né? A gente não sai de mãos vazias. Aprendi muita coisa. O CLT nos ajuda a se portar no mercado de trabalho de uma forma muito diferente, né? Eu tinha visto até no LinkedIn que uma pessoa fez um texto muito interessante falando trabalha no CLT sim, pelo menos uma vez na sua vida, e eu super concordo. Porque alguns, né? Alguns vão ensinar você a se portar, escrever um e-mail, saber se organizar, ter alguns processos. E acima de tudo, eu acho que você vai saber dar valor a uma empresa se você tiver. Se você quiser um dia ter uma empresa, né? Ou quiser trabalhar como autônomo, você vai saber dar valor ao que você tem. Porque ser CLT não é fácil, né? Para algumas pessoas é mais difícil do que para as outras. Eu tinha todo o privilégio de trabalhar home office, mesmo assim eu não achava fácil. A rotina, enfim, por mais que seja para mim, você tava um privilégio enorme. E para mim já não era fácil ali, uma coisa agradável, acho que essa é a palavra. Não era algo agradável. Para algumas pessoas né? Mas para as outras, né, bem pior. Pegar ônibus, pegar condução e 2 horas, 3 horas de ônibus para chegar, ficar lá até 6 horas da noite, pegar mais ônibus, voltar para casa quase 10 horas, não é fácil. Então, a gente tem que saber dar valor ao trabalho da gente, ao dinheiro da gente e entender quando é a hora de ir embora de um lugar que não faz bem. Acho que esse vídeo ficou um pouco assim, muita emoção, muita informação. E eu concordo, tá? Eu peço até desculpas. Mas é porque eu queria compartilhar exatamente o dia que eu fui demitida, né? Eu queria compartilhar e queria deixar aqui como eu estou.
Eu estou feliz, estou em choque, estou meio assim, meu Deus, é agora, mas sabendo que tudo vai dar certo. De última frase, eu vi um vídeo aqui no YouTube da moça que falava: você não precisa se desesperar pensando muito se daqui, sei lá, um ano, daqui 6 meses você vai ter dinheiro. Você tem que pensar se nesse mês você tem o dinheiro para pagar suas contas. Você tem? Então pronto, já é o suficiente. Até lá, em um mês você consegue fazer muitas coisas para conseguir pagar suas contas. Isso é um mantra que eu coloquei na minha cabeça. Para quem é muito ansioso, né, é muito bom. De que se agora neste momento eu tenho o suficiente para viver, então daqui a um mês eu vou me virar para conseguir o suficiente também para aquele mês. Eu não preciso me desesperar agora, neste momento, para conseguir juntar uma fortuna. Isso é libertador e isso ajuda muito na cabeça de um ansioso, tá? Então é isso, gente. Fui demitida, mais uma desempregada. Eu não gosto de usar esse termo, né? Mas sendo a verdade, mas mais uma segurada do seguro-desemprego aí por 5 meses está aí na área. Mas estou muito feliz e eu desejo a mim mesma muito sucesso daqui para frente nessa nova fase e que era preciso isso acontecer. E que bom que aconteceu dessa forma. Eu tô bem feliz de ter acontecido assim. E é isso, um abraço e até a próxima.